Hello world, Bailey, take 3. You good? This is the worst part. I don't like this. I worked at Facebook in 2011 and 2012. Ayla, can you set the table, please? Consumers are becoming so popular. Plastic surgeons have coined a new syndrome for it. Snapchat's fake news. It's actually fake news with consequences. How do you handle an epidemic in the age of fake news? Can you get the coronavirus vaccine? I think the tools that have been created today are starting to erode the social fabric of how society works. Então, boa tarde, eu sou o Martim Campos e queria desde já começar por vos agradecer a todos a vossa presença nesta que é a quarta sessão de um ciclo de 5 filmes que fazem parte da programação da celebração dos 50 anos da Faculdade de Economia de Coimbra. Como sabem, terminámos agora de ver o documentário da Social Dilemma, um documentário que aborda o impacto das redes sociais e das grandes plataformas tecnológicas na sociedade moderna. Ao longo do documentário, podemos ver como as redes sociais se tornaram poderosas ferramentas de comunicação e interação, ao mesmo tempo que nos revela os aspectos preocupantes dessas plataformas. The Social Dilemma levanta questões importantes sobre a privacidade, manipulação de dados e o impacto das redes sociais na sociedade. Para debater estas questões, tenho comigo ao meu lado direito a professora Cristela Bairrada, que fez o seu percurso académico na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde em 2016 terminou o doutoramento em Gestão, com especialização em Marketing. É ainda investigadora no Center for Business and Economics Research, investigando em áreas como marcas, comportamento do consumidor, amor pela marca, city branding, lealdade à marca, entre outros. É também autora de várias publicações de âmbito científico em revistas nacionais e internacionais. Bem-vinda. Ao meu lado esquerdo tenho o professor José Manuel Mendes, doutorado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde exerce funções de professor catedrático de Sociologia. Como investigador do Centro de Estudos Sociais, tem trabalhado nas áreas de risco, vulnerabilidade social, desastres e crise climática, planeamento, políticas públicas e cidadania. É ainda coordenador do Observatório de Risco, OSIRIS, sediado no Centro de Estudos Sociais e diretor da revista Críticas de Ciências Sociais. Para cada professor, tenho uma questão e queria perguntar à professora Cristela, tendo em conta o documentário, se acha que conseguiremos sair deste modelo de extração de atenção. Então, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a participar nesta iniciativa dinamizada pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Acho que a resposta é um pouco complexa, porque efetivamente nós estamos nesta teia digital há muito tempo. Nós adultos e as crianças, eu atrevo-me quase a dizer que começam logo, muito cedo, com uma chupeta digital. E, portanto, estando neste ciclo há tanto tempo, parece-me que será muito difícil sairmos dele. Nós próprios, depois de vermos este documentário, já o tinha visto anteriormente, a realidade é que depois do documentário a minha vida não mudou. Estamos conscientes de tudo o que o documentário nos apresenta, mas nós não saímos da teia. Mesmo olhando para as dicas que nos são transmitidas neste documentário, não aceitar vídeos que nos enviam, desinstalar apps que nos consomem tempo, desligar notificações, eu própria refletia sobre isto e eu já fiz isto. Mas a tal app que me consome tempo, eu desinstalei, mas passado 2 ou 3 dias voltei a instalá-la. Ou as notificações eu eliminei-as, mas efetivamente eu acabei a ir mais vezes ao meu telemóvel ver se tinha acontecido alguma coisa. E, portanto, fala-se muito desta questão do detox digital, mas eu confesso que eu acho que já não é possível.
E todos nós reconhecemos os aspectos negativos desta indústria da tecnologia, as questões da saúde mental, o impacto negativo nas novas gerações, o roubo de dados, eleições pirateadas, diminuição da questão da privacidade, as fake news. Mas pensando no nosso dia-a-dia, todos os dias vamos às redes sociais, acordamos e vamos ver o que é que aconteceu, antes de nos deitarmos vamos ver se não perdemos nada, vemos o e-mail durante as férias, ao fim de semana, e muitos de nós até levamos o telemóvel para o quarto, portanto... Sair disto começa a ser algo que eu vejo como uma impossibilidade. E mesmo no fim do documentário vemos que a mensagem até acaba por ser um bocadinho otimista, não é? Porque a verdade é que a tecnologia por vezes acaba por ser nossa amiga, no sentido de motiva-nos para a prática desportiva. Lá está a app da Adidas que geolocaliza-me, mas... vem-me mandando mensagens que há 2 dias que não corro, o que é que se passa? Portanto, vejo na tecnologia também os seus aspectos positivos. Eu própria digo muitas vezes, o GPS foi a melhor invenção que me aconteceu, porque sou uma desorientada por natureza e o GPS leva-me a sítios onde eu não era capaz de chegar. E toda esta questão do teletrabalho, da possibilidade do regime híbrido, de podermos assistir a conferências internacionais estando em casa, portanto, e até o próprio e-commerce acaba por trazer-nos várias vantagens. Sendo da área do marketing, é impossível não ligar este documentário a um projeto interessantíssimo que a Dove está a desenvolver já há algum tempo, que designa de Selfie Talk. Até neste momento há uma campanha que está a passar na televisão nacional que alerta para isto mesmo, a questão da saúde mental das crianças, e até revela-nos uma estatística preocupante, que 3 em cada 5 crianças acabam por ter algo na sua vida que vai ser impactado de forma negativa pela via das redes sociais. E, portanto, só concluindo, uma vez que certamente o meu tempo já está a terminar, a frase que mais me marcou neste documentário é: se não pagas pelo produto, o produto és tu. Mas como iniciei esta conversa, acho que efetivamente, sem querer ser pessimista, acho que é impossível sairmos desta teia digital. Muito obrigado, professora. Professor, o documentário destaca o poder das redes sociais em moldar a percepção das pessoas e influenciar os seus comportamentos. Como é que isso afeta a democracia, a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões nos nossos dias? Ora bem, boa tarde a todos e a todos. Agradecer o convite aos colegas da Faculdade de Economia para estarmos aqui nesta tarde agradável, belo dia. Bom, o documentário já está datado, porque o que é dito ali, depois do ChatGPT e da Google ter revelado a sua concorrência com o Microsoft, vamos ter que estar mais alerta e vamos ter que ter outras formas de mobilizar e de, não digo combater, mas mitigar a influência das redes sociais. Uma declaração de princípio: só tem WhatsApp e porque é barato para ligar quando vou para o Brasil, mais nada, não uso nada disso. O que, portanto, estou à vontade. Não, mas o documentário também é muito unilateral, porque projeta muito a situação dos Estados Unidos para o resto do mundo. Vimos Mianmar, vimos as Filipinas, mas, por exemplo, só para dar um exemplo, ontem o governo, as estruturas dominantes no Paquistão encerraram todas as redes sociais, porque as redes sociais estavam a ser o veículo para as pessoas se mobilizarem e protestarem contra a prisão do ex-primeiro-ministro do Paquistão. Portanto, as coisas são matizadas e complexas, e é interessante, a minha perplexidade, eu gostei muito do documentário, mas fiquei perplexo porque não fala de Cambridge Analytica, em que a Facebook voluntariamente vendeu dados de 50 e tal milhões de pessoas para um algoritmo que se resumia e falou das percepções. Não são as percepções, são os comportamentos, e esses comportamentos que vão alterar as percepções.
como na sociologia já temos trabalhado muito, primeiro estão as práticas, os comportamentos e os rituais de interação, e depois as percepções. E era dito no Cambridge Analytica, não está lá, e foi trabalhado para eleger o Sr. Trump, corremos o risco de ser eleito outra vez, com 5 perfis. Trabalharam com 5 perfis de pessoas, baseado em milhões de dados, 56 milhões de pessoas, de consumos. Roupa que compravam, sapatos que compravam, produtos que compravam. Não eram percepções, eram comportamentos de consumo, 5 perfis, mensagens orientadas para eleger o Sr. Trump. Esta polarização que nós vimos ali nos Estados Unidos é dramática, porque morreram 1.100.000 pessoas devido à Covid. A taxa de mortalidade, a relação é 0,8, a correlação com os Estados republicanos. Onde as pessoas morreram foi nos Estados republicanos, onde as pessoas não estão vacinadas, onde as pessoas têm campanhas de informação e, por opção pessoal, política e cultural, decidiram não se vacinar, mas morreram. Os idosos morreram. E é dramático ver como uma opção política leva a consequências a nível da mortalidade, das pessoas mais próximas que faleceram, etc. Portanto, a situação é complexa. Há ali uma projeção para a Europa que não é mais fidedigna, para a Itália, mistura muito, não é? Movimentos de direita, extrema-direita, movimentos de esquerda. Aqui o facto dos jovens estar num movimento que era o Extreme Center, que é interessante, não quiseram ser tendenciosos, mas acabaram por mostrar de que era no protesto, não é? Era no protesto baseado nas alterações climáticas ou na negação da crise climática que se mobilizava. Portanto, sim, tem impacto no dia-a-dia, tem impacto nos comportamentos das pessoas, sobretudo porque como é que é possível mudar? O capitalismo baseia-se numa coisa que é a mercadoria. A diferença aqui é que as nossas ações, as nossas emoções estão transformadas em mercadoria. Primeiro de tudo, em dados que se transformam numa mercadoria. E agora, o que é que fez a Google? Quando a Google ficou para trás na concorrência com o ChatGPT, despediu toda a equipa da ética. Portanto, a Google neste momento não tem especialistas em ética. E a verdade é que as ações subiram 4% ontem, devido ao anúncio do novo modelo LAM da Google, que já não é o BART, porque o BART foi uma espécie de falhanço. Portanto, esta dinâmica do capitalismo e a procura do lucro e a transformação dos nossos dados em mercadoria é a base que alimenta isto. Como é que se muda? Acabando com o capitalismo? É possível? Acho que não. Eu estou a meio caminho, porque não sei do top, não tenho umas redes sociais, nem preciso delas para nada. Muito obrigado, professor. Não sei se alguém do público tem alguma questão para fazer. Ninguém? Só um segundo. Tem aqui o microfone. Aí. Obrigado. É para ficar na gravação. Obrigada. Eu ia dizer que uma coisa que me impressionou e que, enfim, tem que ver com a minha sensibilidade particular, com a nossa, é que a esmagadora maioria das vozes que nós ouvimos e das pessoas que vimos no documentário são homens, não é? Portanto, esta construção que estamos a fazer de uma sociedade assenta em cibernética, redes e AI, na verdade parece ser uma construção fortemente masculina, não é? Patriarcal, e portanto há aqui claramente um risco de reinvenção do patriarcado agora projetado nos como é que era aquilo, dos gêmeos digitais e no mundo digital em que vamos viver em breve, não é? Porque, na verdade, eu acho que há aqui uma questão, quando o Zé Manuel diz que eu não tenho redes e tal, há aqui uma dimensão geracional fortíssima, não é? Porque tu não tens, mas provavelmente os teus filhos têm todas as que há e mais alguma, e à medida que novas coortes vão vindo, na verdade eles já nascem nisto, não é? E, portanto, de facto, nós estamos a construir realmente uma realidade completamente diversa daquela em que nós crescemos e que ainda temos, como aliás dizia no documentário, ainda temos capacidade para comparar o que era com aquilo que é agora, não é?
Mas essa capacidade eu acho que está a desaparecer, não é? Ou seja, nas pessoas com 20 anos já não há capacidade nenhuma de comparação de coisa nenhuma, não é? É pré-histórico, não é? Aquilo que eu vivi nos meus 20 anos hoje é pré-histórico. Enfim, mas portanto já falei de duas coisas diferentes, pelo menos da dimensão sexista deste processo. E realmente desta problemática de que eu acho que estamos rapidamente a perder a memória de uma outra coisa, de um outro mundo que já existiu, mas que eu acho que está a deixar de existir, de facto. Obrigado. Não sei que professora... Eu posso começar a comentar a segunda ideia da Lina. Eu acho que o caso... é grave no sentido de, mesmo hoje em dia, as crianças que queiram não ter redes sociais, se é que estas crianças existem, vão ser vistas como as estranhas. Portanto, acho que, olhando para uma criança de 12, 13, 14 anos, hoje em dia, se não tem telemóvel, se não tem rede social, acaba por ser um elemento distinto da turma, e esta pressão social leva a que seja visto como perfeitamente natural terem não só uma conta no Instagram, mas se calhar já uma criança tem 2, 3, 4 contas e nem sequer percebemos porquê. Portanto, eu vejo esse comportamento com a minha sobrinha. Não só tem redes sociais, como efetivamente por vezes vejo que tem mais do que uma conta. Outro aspecto que é destacado aqui no documentário, ao nível das crianças, está relacionado com o controle parental, ou seja, os pais conseguem controlar no sentido de quanto tempo é que cada criança passa em determinada rede social, mas por vezes acho que é o caminho simples, não é? É seguir o que todos fazem, e as crianças, obviamente, que estão dentro desta tendência e estão para elas é o natural, já nem sabem o que é diferente. Obrigado. Não sei se a pessoa quer comentar. Antes da Rosa te pediu a falar, a questão do patriarcal, sim, os heróis são todos masculinos. Claro que há CEOs também femininas, uma delas era na Netflix, também não é uma rede social, mas tem estes algoritmos e estes modelos. Isso eu tenho, a Netflix tem. Mas o que é preocupante não é só o perfil do patriarcado, mas é as pessoas, como vimos aqui, que criam as tecnologias e depois vêm denunciá-las. Como agora, a coisa mais estranha do mundo, o Elon Musk fazer uma proposta para suspender a inteligência artificial. O senhor pegou no Twitter, faz o que quer daquilo, manipula aquilo, põe verificações verdadeiras, não sei o quê, e depois assina. Não tem, isto não é sério, não é? Mas a verdade é que os gurus, os que aparecem como gurus, na verdade são quase todos homens, e é um modelo de tecnologia e um modelo de, como foi dito ali, que se baseia muito num conjunto de valores que são masculinos de base a competitividade e tal. Claro que a internet tem essa componente, tem um outro componente que não é valorizado aqui, que é a solidariedade, a mobilização. Por exemplo, na Covid, quem é que ajudou os mais velhos que estavam sozinhos? Foi tudo através das redes sociais. Eu reconheço isso, não é? E outras formas de mobilização, quer seja nas associações sem fins lucrativos, seria impossível sem as redes sociais estarem presentes no espaço público. Portanto, eu sou um otimista no sentido em que as pessoas têm uma capacidade crítica e nas componentes emergentes temos que ver. Eu não gosto de falar das oportunidades, mas as normas quais são as normas que estão a emergir, que são diferentes e que levam, por exemplo, aqueles dados de suicídio, não sei o quê, não se passa no contexto europeu daquela maneira, ou noutros contextos, da Índia e tal. É diferente. A apropriação da tecnologia. Porquê? Porque há no meio redes familiares, redes de formas culturais, etc., em que a tecnologia é incorporada, mas de uma forma que é diferente daquele individualismo, daquela competição, que é um modelo claramente machista e patriarcal, isso não há dúvida. E há tecnologias contra-narrativa, não digo baseadas no discurso feminista, mas existem.
E o Zuboff estava ali, uma autora, queria acabar com tudo, proibir tudo. Não é possível. Não é possível porque acabaria com a lógica do lucro dos acionistas e da dinâmica do capital em si. Eles dizem, são concretos, são as maiores empresas que existem. Têm mais capital que a maior parte dos países. Portanto, é muito difícil de contrariar. Mas a Lina tem razão. Isto é um modelo totalmente machista e patriarcal, na sua base. Pois era esta questão deste paradoxo, não é? E aquilo que me choca neste tipo de reflexão, quando vemos estes documentários e pensamos nestas questões do ChatGPT e de outras soluções, é que as respostas e as recomendações seguem sempre uma orientação individualizante. Desliguem, ou os pais e as mães não deixem as crianças, como se a solução fosse essa. De facto, esta inversão dos princípios e de quem é que regula o quê? A economia ou a política? E esta incapacidade que vemos crescente face à aceleração, que também é uma aceleração que é muito recente, são 10 anos, mais ou menos, desta explosão, e que agora se prevê ainda mais intensificada pela velocidade estonteante daquilo que está a acontecer no domínio da inteligência artificial. E, portanto, eu acho que este é um ponto crítico, ou seja, nós apostamos muito e focalizamos muito nas respostas individuais, quando de facto isto não vai, nunca irá pelas respostas individuais. É um bocadinho a metáfora dos telemóveis metidos na caixa de plástico com o temporizador e vai lá a mais jovem e parte. Portanto, acho que esse é um problema. É curioso, nós hoje à tarde estávamos a discutir os comportamentos e o efeito, ou melhor, estávamos a partir de comportamentos de alunos e de alunas e a dificuldade do foco e de se concentrarem, e que sentimos muito isso na nossa prática pedagógica. E isto é um desafio que já é atual, e portanto também decorre muito desta extração permanente da atenção, que vai moldar comportamentos. Realmente este efeito tem de nos fazer pensar também na nossa própria prática profissional e pedagógica. Sublinhar a questão do gap de género no digital. Nós estamos a fazer, enfim, algumas atividades e medidas e programas no sentido de contrariar. Eu sou algo responsável também por isso, criamos vários programas importantes, mas o grau também, a taxa de abandono do setor das mulheres, por parte das mulheres, é elevadíssimo. E, portanto, é uma dimensão preocupante. Quem faz os algoritmos, quem é que os cria, e há realmente movimentos como o Data Feminism que estão efetivamente a trabalhar ou a procurar criar rede de mulheres nestas áreas. E, portanto, acho que estamos aqui. Estes documentários são muito inquietantes, porque individualmente não conseguimos ver saída, mas se pensarmos que realmente o tempo é muito curto, não é, em que tudo isto aconteceu, e que isto vai implicar transformações que têm de ser estruturais e têm de mobilizar também a partir, se calhar, destas mesmas ferramentas. Não sei se alguém quer comentar ou concordar. Não me aguento sem dizer que eu em algumas aulas faço a reflexão pergunto, porquê é que não pagamos o www? Porquê é que o www, que é a base de quase tudo, é gratuito e vem de uma coisa pública? O Sr. Tim Berners-Lee era engenheiro e trabalhava numa entidade pública que não podia cobrar direitos, royalties, e era o CERN, não é? O acelerador, Centre Européen de Recherche Nucléaire, portanto, o Centro Europeu de Investigação, que é público, é financiado por dinheiro de vários governos, o governo português e a FCT também contribuiu com uma cota. O Sr. Tim Berners-Lee não podia fazer negócio a partir do www, e é por isso que o www é gratuito e nós não temos que o pagar. Mas o Sr. Tim Berners, a primeira coisa que fez foi fundar uma empresa, já vai agora no Web 4.0. Não é o Web 4, é o Web 4.0, e está a tirar dinheiro e a tentar lidar agora com as questões da inteligência artificial. Portanto, a infraestrutura onde circula toda esta tecnologia, a maior parte é pública. E uma parte é privada e cobra, claro, mas uma grande parte é pública. Não só a NET na origem que era da defesa do sistema Warp dos Estados Unidos, como também o www. Agora,
neste contexto atual, Facebook e tudo isso, é a imaterialidade dos algoritmos. E por isso é que os algoritmos são um segredo e ninguém os conhece, porque a força do algoritmo é a força do negócio. Portanto, foi dito ali que é muito claro. E são os melhores matemáticos que são contratados para fazer os algoritmos, não é? E desses... Como? Sim, matemáticos e linguistas. E desses, vamos ver, uma grande parte são franceses, que ganham sempre o prémio Fields de matemática, e uma grande parte são homens. As programadoras da alternativa não estão nestes algoritmos. Os algoritmos estão... Alguém disse ali bem, o algoritmo é uma intenção pessoal, não é algo impessoal, não é? E essa intenção pessoal, estes programadores masculinos, homens, têm esta aptidão de que, não quer dizer que as mulheres não tenham, mas a lógica de pensar é uma lógica diferente no sentido em que não procura a maximização de algo. E isso está estudado e mostra porque é que os algoritmos são secretos, mais do que isso, mas porque é que vem de alguns matemáticos e linguistas. Por exemplo, o Sr. Noam Chomsky, não? É considerado um dos grandes críticos, mas separa a sua componente política da sua teoria generativa da linguagem, que é uma das bases da inteligência artificial agora, apesar de ser um crítico. Portanto, isto é que é muito complexo. Eu posso ser um crítico, mas se tem um modelo linguístico que vai funcionar, vai ser apropriado e vai ser usado como lucro. Portanto, sim, tem razão. Mas é possível, não digo combater, mas a palavra não é boa porque é muito militar, não é? Uma metáfora muito bélica, mas é possível desconstruir numa alternativa em que as infraestruturas sejam públicas e que não seja possível cobrar. Imagina nós a pagar o www agora, estamos bem? Eu, por exemplo, uso o Google, não é? Uso o Google para pesquisa, mas há outros que não se paga, que não fixam. O DuckDuckGo não retém os nossos dados. Quem é que usa o DuckDuckGo? Eu também, mas é fraquito. Obrigado. Alguém quer fazer uma última pergunta? Boa tarde. Foi muito interessante o filme. Eu, desde março de 2015, não faço login no Facebook. E vou chegar aos 10 anos, certamente. E continuo a usar um Nokia bem velhinho. Faz-me sentir mais solto e livre. Desfrutar mais a vida à minha volta, e se estou na rua e preciso de alguma direção, abordo alguém. E portanto, estas pequenas coisas cotidianas, mas muito significativas, portanto, são preocupantes, mas há uma questão no filme muito impactante, já de outra ordem, que eu queria colocar ao palco uma questão sobre isso. E sim, é uma pergunta muito difícil e na base da especulação. A sequência que refere... pois eu gostaria de vos perguntar quão plausível é que acham, e se seria nas próximas décadas, a questão dos nossos sistemas democráticos poderem vir a degradar-se de uma forma brutal, em que boa parte do mundo estariam a acontecer guerras civis, um caos brutal, não é? Estarmos com o mundo virado do avesso, como vemos em alguns filmes às vezes, e se isso acontecesse, se conseguíssemos sobreviver a isso, depois como reverter essa possibilidade, deixo-vos isso. Obrigado. Professora, quer começar? Não vejo esse fim do mundo como está a descrever como uma possibilidade, se bem que já temos provas que a nível de eleições, ao nível de manifestações, as redes sociais têm um impacto. Há pouco tempo estávamos a falar sobre isto, por vezes positivo, mas às vezes negativo.
E é esta questão dos impactos negativos que temos de tentar controlar, se bem que as soluções são difíceis de implementar. Obrigado. Por que comentar? Eu também não sou tão pessimista porque há mecanismos de regulação, não só das próprias pessoas das comunidades, mas dos próprios países. O Sr. Zuckerberg sentou-se e foi ouvido no Congresso, foi multado, não muito, mas foi multado, e há países que filtram para proteger regimes autoritários, no caso agora do Paquistão, não é? Ou se acentua muito a pirataria ou a ação, a influência de países estrangeiros, outros países, entidades terceiras. A realidade é complexa, porque, na verdade, temos 2 presidentes que foram eleitos, Bolsonaro e Trump foram eleitos, mas também temos presidentes que foram eleitos com base na utilização democrática das redes sociais. O Obama, articulando as redes sociais, mas ainda era uma fase pré disto, e o próprio Sr. Biden. Nunca antes a juventude tinha votado tanto nos Estados Unidos como no Sr. Biden, apesar de ele ser muito velhinho, não é? E agora, a incógnita, por exemplo, nas intercalares dos Estados Unidos, contrariamente à ideia de que ia ser o fim do mundo, na verdade não foi o cataclismo, nem foi uma vitória republicana esmagadora. Porquê? Porque os jovens se mobilizaram. E mobilizaram-se como? Através das redes sociais e, por exemplo, da reversão da lei de apoio à interrupção voluntária da gravidez do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Portanto, a política é complexa e as pessoas que estão fora da política podem se mobilizar quando sentem que muitos dos seus valores, das suas atitudes estão a ser afetadas. Isto é um facto que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, noutros contextos, por exemplo, em Portugal, o efeito das redes sociais nas eleições já é mais complexo, não é? Ou na Europa, temos que ver caso a caso, porque depende muito da forma como nas comunidades onde estamos inseridos e ou seja, aquele individualismo que vimos nos Estados Unidos e que se falou, não é tão prevalecente noutros contextos políticos e culturais. Portanto, há mediadores, a velha teoria dos mediadores da opinião pública, que são importantes. Por exemplo, em Portugal, o peso da mídia convencional, da televisão, é muito maior que neste contexto que nós estamos a ver. E ainda influencia muito a forma como as pessoas se posicionam politicamente. Portanto, não é igual em todos os países. Em França também, que tem uma televisão pública, tudo. Pronto, temos que analisar coisa a cá. Agora, que é preocupante, é. E por isso é que temos que estar alerta e ter entidades reguladoras, não pode ser individualmente, como foi dito, tem que ser coletivamente e com ação coletiva, processando, não é? Exigindo como é que os dados são trabalhados, isso pouca gente faz. Quantas pessoas é que vão ao telemóvel, dos que estão aqui na sala, retirar as aplicações que foram colocadas lá inadvertidamente e que não nos servem? Eu faço isso, uma vez por mês. Mas essa opção está lá, não tem consequências políticas, mas é uma forma de lidarmos com estas situações. Portanto, preocupante sim, mas para nos mobilizarmos e termos confiança nas instituições reguladoras. Agora, a democracia não é um adquirido, não é? Estas ferramentas, eu sou um bocadinho mais velho, eu sou do tempo em que aparecem, eu não gosto de dizer assim, sou do tempo, mas em que eu estudava os movimentos sociais e as redes sociais eram vistas como emancipadoras. Eram a base, o ímpeto da esquerda democrática e tal. A apropriação da direita das redes sociais é muito recente. Quer dizer, 15, 16, é a data que você falou, 15, 16. Este recente foi uma aprendizagem incrível, como os movimentos autoritários e conservadores se apropriaram destas ferramentas. Qual é o problema? Os movimentos emancipadores não conseguiram ter uma contranarrativa e contas práticas. Eu queria, mesmo para acabar de dizer, há aqui eu não gostei de uma parte do filme que é a magia. Isto não se trata de magia. Isto trata-se de dados, algoritmos e mudanças de comportamentos. Não há magia nenhuma aqui, não é? Claro, trabalhando com a psicologia das pessoas, mas a metáfora da magia é enganadora. Não estamos aqui em magia. Estamos em factos que são orientados para as pessoas, claro. E em dados. Não é possível sem esta supercomputação. O que é que não era possível antes? Como é que eu fazia 5 perfis com 50 milhões de dados? Esqueçam. Em 2 ou 3 minutos, fazer 5 perfis. Testá-los nos focos grupos, isto funciona. Vamos lá. E aquilo é incrível. Eu não vou agora dizer quais são os perfis, mas o Christopher Willis tem uma apresentação
TED Talk em que mostra isso claramente. É ridículo aqueles perfis, mas funciona, não é? E parece simples, mas na verdade é complexo porque há a agregação de milhões de dados. Tipo, por exemplo, camisa pontiaguda na gola dá um tipo de votante. Parece absurdo, mas é. E há formas de contrariar isso. Primeiro, não comprar camisas pontiagudas, que é associado com o movimento nazi. Pronto, mas estas associações. Agora, é muito complexo. Estas pessoas que sabem estes simbolismos, trabalharam-nos em focos de grupos, é muito sofisticado. E depois simplificar, mas para simplificar, o ser humano não é possível. Tem que ser um algoritmo complexo que agrega esta informação toda. Como é que se contraria? Algoritmos emancipadores, que não podem ser segredo. É uma utopia, não? É tanto utopia como a outra. Portanto, otimista. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Cristela. Muito obrigado, professor José. Muito obrigado a todos. Um prazer. Obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado ao Salão Brasil por nos receber mais uma vez. A nossa última sessão será no dia 15 de junho, com o filme Fantasmas do Império, e que vai ser comentado pela professora Teresa Cravo e Sara Araújo. Vejo-vos lá. Obrigado e boa semana.